Se o Bitcoin voltar acima dos US$ 92.000, nós teremos uma oportunidade de multiplicar o nosso dinheiro de uma maneira muito significativa. E essa oportunidade ela não está escondida atrás do Bitcoin, e sim atrás de uma estratégia de proteção que foi aplicada nos últimos meses que vai abrir margem para a gente fazer muito dinheiro caso a gente volte acima desse patamar. Hoje eu vou te explicar na nossa análise qual que será essa oportunidade, como que eu, Guiteles, vou me posicionar caso a gente volte acima dessa região e vou te explicar também qual que é a minha visão no curto prazo para o Bitcoin. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, guarda esse gráfico aqui na sua frente que eu quero que você saiba que essas barras verdes aqui marcadas no gráfico, elas são excelentes oportunidades que a gente tem de multiplicar o nosso capital. Mas a gente já vai voltar nesse indicador aqui. Antes disso, a gente vai falar sobre o curto prazo. Bom, quando a gente olha no curto prazo, no Bitcoin, a gente está vendo um rompimento ali da região dos 88, 89 mil dólares, tá? Isso daqui vai gerar muita euforia para o mercado, muitas pessoas vão se animar, muitas pessoas vão acabar comprando esse rompimento, porque afinal de contas a gente começa a voltar com estruturas de alta, principalmente dentro de gráficos de 4 horas. Quando a gente olha para o 4 horas, ele se segurou acima da média de 200 períodos, tá? Então muitas pessoas vão querer começar a alongar o ativo nesse momento. Aqui para mim não é região de compra, aqui para mim claramente é região de venda, tá? A RSI tá entrando em sobrevenda ali. Por mais que a gente tenha euforia, por mais que a gente tenha um grande candle vindo aqui para cima, não me importa. Eu sei que após esse período aqui de captura de liquidez, a gente vai ter um pullback, e o pullback vai ser quem vai ditar como que será a próxima movimentação. Ou seja, se eu quiser tomar decisões de entrada, mais entrada ainda do que eu já fiz lá atrás em Bitcoin, eu vou tomar essa decisão no pullback. Obviamente que eu não vou tomar essa decisão agora, nesse momento de rompimento. Lembrando, 80% dos rompimentos, eles são falhos, eles vão romper e vão voltar a devolver em seguida, tá? Mas eu quero que você saiba que se a gente romper isso daqui, se a gente fizer movimentações saudáveis, tá? Que é uma estrutura de alta saudável, e conseguir romper os 92 mil dólares, que é essa linha branca que nós temos aqui, eu vou te explicar o porquê dos 92 mil dólares. Saiba que isso daqui vai trazer muito ânimo para o mercado, isso vai quebrar muita estrutura de baixa, tá? E a gente pode ver sim o mercado cripto performando mais. No curto prazo, a gente precisa vir acima desses 92 aqui para que as coisas elas fiquem bem saudáveis. Bom, se a gente olhar para o mapa de liquidação, a gente sabe que tem grandes liquidez aqui entre essa região que nós estamos hoje até os 90 mil dólares, tá? Então, novamente, não descarto a gente ver o preço vindo aqui até uns 90 mil dólares, constituindo um falso rompimento, entregando um pullback. E no pullback vai ser um ponto de decisão de entrada. Só que eu quero que você saiba que se a gente começar a romper os 92 mil dólares, a gente vai voltar acima do custo do investidor de curto prazo. Isso daqui acaba trazendo um sentimento, tá? Acaba trazendo um otimismo para o mercado. Olha só, sabe aquelas pessoas que gostam de festinha, oba-oba, quando o mercado começa a subir? Ou aquelas pessoas que parecem um gênio quando o mercado começa a subir? Bom, essas pessoas elas vão começar a injetar mais dinheiro, elas vão começar a tomar mais risco, elas vão se alavancar, elas vão começar a comentar com seus amigos que elas investem em cripto, afinal de contas as coisas estão subindo, a gente está acima do custo da média de todos os investidores, então aqui nesse território o cenário ele fica mais favorável para alta, porque as pessoas começam a injetar mais capital. Enquanto a gente estiver abaixo desse custo, a gente ainda tem um sentimento de realização de prejuízo, onde as pessoas vão tender a sair do mercado, tá? Então, se a gente voltar acima dos 92 mil dólares, a gente volta acima dessa região. E o que aconteceu nos últimos meses foi uma grande oportunidade que nós tivemos. Olha só, quando a gente olha para esse meu indicador aqui, ele sempre me mostra as fases de bull market e as fases de bear market. E nós sabemos que o Bitcoin ele entrou dentro de uma fase de bear market, onde as quedas elas são mais acentuadas do que as altas. E isso daqui abre uma excelente oportunidade para nós. Não importa se é bear market mini, né, durante um short período, ou se é bear market longo, durante um longo período.
Toda fase de bear market no Bitcoin, ela abre margens para que a gente tenha investimento em outros ativos. Olha só, o mini bear market no Bitcoin faz com que Ether entre em um bear market profundo. Ether entrou em um bear market profundo a partir dos 3.100. Quem fez as vendas dos 3.100 lá em cima sabe que nesse momento deve estar procurando por compras. E quando a gente olha para o momento que nós estamos vivenciando, a gente viu muito capital saindo de dentro das altcoins durante esse período de bear market no Bitcoin. Esses mini bear markets no Bitcoin, eles colocam as altcoins em grande bear market, até mesmo Ether em grande bear market. Ou seja, quando a gente começa a olhar para o Bitcoin, a gente sabe que ele é a nossa bússola do mercado cripto. Se você é um Bitcoiner, você vai ficar simplesmente investido em Bitcoin forever e é só isso que tem. Eu não sou esse tipo de cara, eu gosto de investir nas altcoins, só que eu acredito que em cada momento do ciclo a gente deve adotar uma estratégia diferente. Existem os momentos que a gente tem que ter mais concentração em Bitcoin, existem os momentos que eu tenho mais concentração em altcoin, inclusive em alguns momentos eu chego a ter somente 10% em Bitcoin, o resto tá tudo nas altcoins, simplesmente surfando as altcoins seasons. E saiba que grandes oportunidades elas estão escondidas dentro das altcoins, só que você precisa saber surfar as movimentações de altcoin season. Se você comprar altcoins holdar acreditando que vai ter uma grande altcoin season, uma baita injeção de liquidez e tudo vai voltar a subir em 1000% como foi no ciclo passado, provavelmente você está no prejuízo. Porque nesse ciclo não é assim que joga o jogo das altcoins. Nesse ciclo é você surfar um leve período de capital rotativo, que é quando o capital está vindo do Bitcoin indo para as altcoins, ou até mesmo das stablecoins para as altcoins, surfar aquela janela curta de espaço de tempo que ela vai ser durante um mês ou 2 meses e em seguida sair daquilo. E isso daqui é representado exatamente por esse gráfico que eu comecei mostrando aqui para você na análise. Essas barras verdes que nós temos aqui são os períodos de altcoin season, são os períodos que a gente está vendo o capital sendo injetado nas altcoins. Para quem se lembra, de novembro a dezembro eu fui uma pessoa extremamente shitcoiner dentro da carteira rumo ao milhão, aonde eu cheguei a ter 10% apenas em Bitcoin, o resto estava tudo nas altcoins. E nesse período aqui são os períodos mais abundantes para a gente investir dentro das altcoins. E eu quero que você entenda que se a gente tem o Bitcoin voltando acima dos 92 mil dólares, se a gente tem o Bitcoin voltando em toda uma estrutura de alta dentro do price action, isso vai abrir margem para que a gente tenha novamente uma altcoin season nesse ciclo. Como que a gente vai fazer para surfar essa altcoin season? A gente pode traquear ali e entender quais são os ativos que estão performando. Olha só, recentemente eu mostrei esse dashboard aqui para você, onde mostra quando os ativos eles estão performando, quais são os setores que estão performando. Se a gente olhar no último mês, obviamente o Bitcoin ele performou mais do que todos os outros ativos, ou seja, valia mais a pena você ter Bitcoin na sua carteira do que as altcoins. Só que se a gente olhar para a última semana, a coisa está começando a inverter, ou seja, a gente está no começo de uma performance de capital rotativo. Se a gente olhar, a gente já está vendo inteligência artificial performando bem, staking performando bem, games performando bem, performando mais do que Bitcoin. Ether é um dos ativos que ainda está performando abaixo do Bitcoin, tá? Quando isso daqui inverter, a gente tem uma excelente oportunidade em Ether. Só que eu quero que você saiba que essas performances aqui, ela vai abrir margem para que a gente volte para o mercado. E voltar do que, Gui? Bom, se você não entendeu como que funciona uma estratégia de proteção, é uma estratégia que você se desfaz dos ativos e você fica um período fora daqueles ativos até que a poeira baixa. A partir do momento que essa poeira baixar, você pode voltar para os ativos. Nisso, você vai aumentar a quantidade de ativos que você tem sem que você coloque R$1 a mais para dentro. Sem que você precise ficar fazendo estratégia de DCA, que é injetando capital ali ao longo de um período de queda, vendo seu capital se desvalorizar. Olha só, se a gente olha, por exemplo, para a carteira rumo ao milhão ali, há 4 meses a gente limpou a nossa carteira. A gente simplesmente zerou ApeCoin, zerou Ronin, zerou Velos, zerou GRT, zerou Render. A gente zerou todos os ativos que a gente tinha ali de exposição. E se a gente olhar para as altcoins nesse período, a gente vai ver que teve uma desvalorização gigantesca nelas. Isso abre margem para que a gente possa investir e recomprar os ativos. Olha só,
Se a gente olhar, por exemplo, para Radio, um dos ativos que eu estou super de olho, aí teve uma desvalorização de 72% desde a virada do ano. Isso abre margem para que a gente possa comprar quase o dobro da quantidade desses ativos sem que a gente coloque R$ 1 para dentro. Se a gente olhar para a Ronin, somente nesse ano também teve uma desvalorização de 78%. E lembre-se, a carteira Rumo ao Milhão ela fez vendas de Ronin em 2,40, ou seja, a gente pode recomprar muito mais ativos sem que a gente coloque R$ 1 para dentro. Gui, mas você está perdendo oportunidades ali de pegar o fundo cravado. Cara, se eu pegar com 50% de desvalorização, olha só, se eu pegar Ronin em $1 novamente, eu estou aumentando no dobro a quantidade do ativo que eu tinha sem colocar R$ 1 a mais para dentro. Aero, outro ativo aí também que teve uma desvalorização gigantesca nos últimos meses, 82%. Ou seja, aplicar uma estratégia de proteção não significa que você vai ficar forever, para sempre, vendido, acreditando que a gente vai para baixo. Chega um determinado momento que as métricas começam a mudar, as coisas começam a reverter e você começa a voltar para o mercado, você começa a voltar para os ativos. Eu já tenho o Bitcoin dentro da carteira o suficiente para que a gente siga nessas movimentações de alta que nós estamos tendo. Só que o meu grande foco agora dentro da carteira Rumo ao Milhão é de fazer multiplicações do capital dentro das altcoins. Isso se Bitcoin voltar para uma estrutura sólida de alta, ou seja, se a gente começar a ver pullbacks saudáveis, se a gente voltar acima dos $92.000, a partir daí começa a abrir margem para a gente investir nas altcoins, recomprar todos os ativos que a gente vendeu em dezembro, remontar a nossa carteira, reestruturar. Afinal de contas, os ativos eles ainda continuam válidos, esses ativos eles não colapsaram. O problema das pessoas que investem em altcoins é você investir acreditando que aquilo vai ser um excelente projeto e você só deve holdar aquilo. Só que existem as fases de baixa, e dentro das fases de baixa, a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar protegido. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu recomendei para os meus clientes nos últimos meses. A partir de agora, se as coisas começarem a reverter, obviamente, se Bitcoin voltar acima dos $92.000, eu vou voltar para as altcoins e eu vou voltar uma recomendação sobre altcoins. Inclusive, se você quiser fazer parte da carteira Rumo ao Milhão e copiar e colar os meus resultados, aqueles ativos que eu estou comprando e que eu estou vendendo, você pode fazer isso simplesmente clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo aqui para ver se ela é para você ou não. Afinal de contas, a carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos, não é simplesmente comprar e holdar esses ativos para sempre. É uma carteira completamente dinâmica, como eu te apresentei nesse post aqui, que há 4 meses a gente simplesmente liquidou todas as nossas posições em altcoins. De lá para cá, a gente ficou com esse capital preservado. Agora a gente pode reentrar para o mercado comprando mais quantidades dos ativos que a gente tinha assim que a gente coloque R$ 1 para dentro. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações aqui, ó, na tela do seu celular, aquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Só que eu quero que você entenda que essa parada de ter a carteira engessada, ela é muito complexa dentro de um mercado tão volátil quanto o cripto. Algumas pessoas aceitam 20%, 30% ou até mesmo 50% de desvalorização. Eu não aceito isso para os meus clientes e muito menos para mim. Por conta disso, a carteira Rumo ao Milhão ela é dinâmica. Sem contar que eu sei que a Ether não está performando nesse momento. A gente olha para esse ciclo e a gente vê que a performance de Ether está bem inferior ao Bitcoin. Mas a gente também não pode negligenciar uma queda de 60% nesse ativo. Isso abre margem para a gente multiplicar o nosso capital de uma maneira muito significativa. Porque, olha só, se a gente pegar Bitcoin e analisar ali exatamente o risco-retorno que nós temos, a gente tem um retorno de 23% se o Bitcoin voltar para o seu all-time high.
Se a gente olhar para Ether, 23%, Ether ainda vai continuar abaixo do seu topo anterior, ou seja, ele ainda vai continuar em tendência de baixa. A gente está falando que qualquer pullback dentro do Ether aqui na sua estrutura de baixa entrega um retorno maior do que o próprio Bitcoin. Se a gente olhar para o topo aqui, a gente está falando de 150% de alta em Ether, e isso serve para todas as altcoins. 23%, que é o que a gente tem ali no Bitcoin, a gente consegue capturar isso em qualquer altcoin. Ou seja, a oportunidade escondida, ela não está no Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin em 100 mil dólares é uma região extremamente cara, é uma região onde muitos players tiveram interesse em sair, é uma região onde a gente olha para o fundo anterior e a gente vê que o ciclo ele se estendeu, a gente saiu lá de uma movimentação de 15 dólares e veio parar em 100 dólares. Enquanto a gente olha para outros ativos, tem muito mais assimetria dentro desses outros ativos. Ronin, para voltar ali no topo onde nós vendemos, tem 360% de alta. Ou seja, para mim, eu quero que sim, Bitcoin volte acima dos 92 mil dólares. E se ele voltar, aqui vai ser o momento onde eu estarei com uma carteira extremamente recheada de altcoins. Mais uma vez, eu, Guitelli, serei um shitcoiner, onde eu estarei olhando para esses ativos e entendendo que a nossa bússola do mercado ela está ditando para cima e não para baixo. Então, diante disso, eu terei alta exposição no mercado. Se você quiser estar junto comigo, se você quiser ter os mesmos ativos que eu, e se você quiser que eu, lá na frente, fale para você qual que é o momento certo de você vender, como foi em dezembro de 2024, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!